2026, completou-se 4 anos desde a morte do filósofo Olavo de Carvalho. E algo que surge no debate filosófico acadêmico do Brasil é: Olavo de Carvalho é ou não é um filósofo? Qual a importância do Olavo de Carvalho para a história do pensamento brasileiro? No vídeo de hoje, vamos reagir a uma homenagem da Revista Oeste aos 4 anos da morte do grande Olavo de Carvalho. E vamos ver se realmente podemos considerá-lo um filósofo ou não. Semana completam-se 4 anos da morte de Olavo de Carvalho, figura que provocou reações intensas. Olavo foi, acima de tudo, um formador de leitores e consciências em um tempo marcado pela conformidade intelectual. Enquanto o debate público se tornava cada vez mais raso, ele insistiu em algo hoje raro: a necessidade de pensar com método, estudar as raízes das ideias e enfrentar consensos artificiais. Concordando ou não com suas posições, é inegável que Olavo ajudou a recolocar no centro do debate brasileiro temas como verdade, linguagem, cultura e responsabilidade intelectual. Sua obra não pedia adesão automática, exigia leitura, esforço e coragem para discordar, qualidades indispensáveis em qualquer sociedade que pretende se manter livre. Então aqui já começou expondo algumas características do Olavo de Carvalho. E realmente nós podemos atestar isso nas suas aulas. Fui aluno do COF por um tempo, então nós podemos atestar nas suas aulas. O Olavo, ele não tinha essa soberba, esse orgulho intelectual. Então ele dizia que se você discorda de algo no pensamento dele, você tem o direito de discordar, mas você precisa analisar primeiro o que ele disse, saber as bases do pensamento, as raízes daquele argumento que ele apresentou, para depois você discordar ou concordar dele. Então, o Olavo não queria que as pessoas já chegassem e simplesmente o ouvissem ou o lessem e já concordassem com ele, colocando aquilo como algo dogmático, como nós vemos que se faz hoje em dia com muitos autores, principalmente aqueles que são os mais influentes no mundo moderno e pós-moderno contemporâneo. Por exemplo, Freud, Kant, Marx, Nietzsche. Nós vemos que seus seguidores dogmatizam suas doutrinas sem investigarem a fundo se realmente, né, estão de acordo com a realidade, de acordo com as coisas como elas são. E o professor Olavo nos ensinava que nós devemos buscar conhecer as raízes daquele pensamento, não simplesmente concordar. Tem um vídeo em que Olavo fala sobre por que que ele não segue Santo Tomás de Aquino. E ele fala, porque nós devemos seguir a verdade, que é algo que o próprio Santo Tomás de Aquino ensinava. Santo Tomás vai nos dizer que nós não devemos eh, importar com quem disse. Não importa se foi fulano ou ciclano. O que importa é se aquilo que se está sendo dito é verdade ou não. Essa é a verdadeira dúvida na filosofia. É investigar as raízes do pensamento. Não é aquele ceticismo, não é o cartesianismo de Descartes. Então, o Olavo nos ensinava a buscar compreender as raízes dos pensamentos em que nós aderimos. E isso é um papel muito importante
de um filósofo. Então, o filósofo não é aquele que crê em ideias já pré-estabelecidas e que já é adepto a um pensamento pronto. Não. Ele é aquele que analisa todos os pensamentos anteriores, contemporâneos e a própria realidade e vê se aquilo se adequa ou não ao real. Então, essa é a missão do verdadeiro filósofo. E nós vemos isso claramente na obra do Olavo de Carvalho. Em reconhecimento a esse legado intelectual que fazemos agora esta homenagem ao professor Olavo de Carvalho. Eu, depois da minha morte, eu nada acrescentarei ao sentido da minha vida, à minha biografia, etc, etc. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que escolher o que eu vou botar dentro dela e o que eu vou deixar de fora. Há 4 anos, em 24 de janeiro de 2022, faleceu Olavo de Carvalho, aos 74 anos. Filósofo, escritor, jornalista e professor autodidata, ele deixou uma marca profunda no debate intelectual brasileiro contemporâneo. Então nós vemos aí, professor autodidata. O que que entra na questão aqui? Precisa-se ter um diploma de filosofia para ser filósofo ou não? E eu te digo que não, porque ser filósofo é diferente de ser bacharel ou licenciado em filosofia. E o verdadeiro filósofo é aquele que consegue fazer com que a filosofia se torne um modo de vida. Então, a filosofia, tal como Sócrates, Platão, Aristóteles havia, é como um modo de vida contemplativa. Então, o filósofo é aquele que, diante da realidade, diante das situações da vida, ele consegue, por meio de um ato contemplativo, ler a realidade, analisar a realidade, investigar a realidade, descobrir as causas das coisas, o porquê das coisas. E essa reflexão que o Olavo acabou de dizer aqui, no início do vídeo, é algo que somente um verdadeiro filósofo consegue compreender. Então, depois da morte, a gente não adiciona mais nada à nossa biografia, ao nosso legado. Então, se podemos fazer algo de importante para a humanidade, devemos fazer em vida. E levar a humanidade, levar as pessoas à verdade, é algo que se torna cada vez mais necessário no mundo de hoje. Então, o professor Olavo, ele nos dá essa sobriedade para conseguir enfrentar os problemas da vida e conseguir nos conectar melhor com a realidade. Sua trajetória foi marcada pela defesa intransigente da busca pela verdade. Uma de suas frases mais conhecidas resume esse compromisso: moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Publicada em artigo no Jornal do Brasil em Hum. 2000. É, isso vai muito em cima daquilo que Santo Tomás também diz, né, que não comba não defender a verdade, ou seja, não dizer a verdade é defender o erro, é defender a mentira. Então, não existe moderação na defesa da verdade. Ou você defende a verdade ou você não defende nada. Então, se você quer defender algo que você considera como verdade, ou seja, algo que é a verdade, você precisa ter coragem de bater de frente com aquilo que vai contra a verdade, contra a obviedade. Hoje, o óbvio virou crime, virou polêmico. Então, você falar algo óbvio hoje é motivo para você ser processado, para você ser caçado, para você ser ridicularizado, ser taxado de homofóbico, de racista, de tudo, misógino.
Então, é claro que a gente deve ter a forma correta de falar, de se expressar, mas quando se trata da verdade, nós não podemos ter moderação. Não existe meio termo com a verdade. Ou você defende a verdade, ou você defende a mentira. 2006, a sentença reflete a convicção de que a verdade exige clareza absoluta, sem concessões ao relativismo ou ao consenso aparente. Olavo de Carvalho criticava o que via como decadência cultural, influência ideológica no ensino e na mídia e a perda da honestidade intelectual. Um caçador de hipócritas, o professor expunha com precisão cirúrgica as contradições entre discurso e prática de intelectuais, políticos e formadores de opinião. E não, aqui o professor Olavo, ele colocou em prática aquilo que é o método socrático. Sócrates fez o mesmo que o professor Olavo fez na sua época, no seu período, e ele sofreu também as mesmas consequências. Então, o Olavo pode não ter morrido, condenado como Sócrates à morte, mas, eh, pela pela sociedade, pelos políticos, ele foi condenado a ser esquecido. Só que assim como Sócrates, o seu legado é muito maior, o seu legado continua. Então ele expôs toda a corrupção da sociedade, toda a corrupção dos poderes políticos, na educação. Então o professor Olavo, poderíamos dizer que é o Sócrates nesse quesito, claro, apenas. Poderíamos dizer que ele é o Sócrates brasileiro, porque ele nos ajudou a enxergar como o sistema funciona e como nós podemos combater esse sistema. Ensinava que o caminho para o conhecimento genuíno passa por duas forças essenciais: a honestidade intelectual, não fingir saber o que não se sabe, nem ignorar o que se sabe. Aqui, mais uma vez, nós vemos que ele realmente foi um filósofo, que ele entendeu aquilo que era o método socrático, aquilo que Sócrates ensinou, né. O Olavo, ele tem algo interessante que é o quê? Quando ele fala de um tema, você pode ter certeza, o Olavo não dava opinião do que ele não conhecia. Então o Olavo, se ele fosse falar de, por exemplo, do marxismo, ele citava dezenas, centenas de autores marxistas, suas obras, citações das obras, e ele mostrava isso na própria biblioteca dele. Ele pegava tem vários vídeos dele mostrando obras de autores dentro da biblioteca dele, livros raros de autores marxistas, em que ele pega, mostra lá que ele tá rabiscada a letra dele, ó, eu li aqui, ó, comentei, rabisquei. Ele próprio dizia que se você tem uma biblioteca, você não precisa de mais de anotação alguma, você anota nos próprios livros e quando você precisa, você vai lá e sabe onde está aquela informação. Então, o Olavo é um grande exemplo de honestidade intelectual. Ele vai a fundo nos seus estudos, no estudo, né, das questões da realidade, das questões, políticas, filosóficas. Também até questões psicológicas o Olavo tratou, então seu pensamento é muito completo. O Olavo foi realmente um pensador completo. E a coragem moral para enfrentar o mal sem evasivas. Sua obra, composta por livros como O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, além de milhares de aulas, artigos e palestras online, formou gerações de leitores e alunos, alguns muito influentes e verdadeiros intelectuais, como o preso político Felipe Martins. Olavo defendia o resgate da tradição filosófica ocidental, a importância da metafísica, da estética
e da consciência individual contra o que chamava de revolução gramatical e o pensamento único. Mesmo nos anos finais, afetado por problemas de saúde, continuou produzindo e influenciando. Sua partida não interrompeu o fluxo de suas ideias. Livros foram reeditados, arquivos de aulas acessíveis e discussões que persistem em redes, universidades informais e círculos de estudo formando jovens pensadores em todas as classes econômicas no Brasil. 4 anos depois, o legado se manifesta na persistência de debates que ele ajudou a reacender: a valorização do pensamento independente, a crítica ao conformismo intelectual e a busca por uma cultura enraizada em valores perenes. O conjunto de sua obra e de suas análises é tão vasto e multifacetado que daria material para um programa inteiro ou vários, dedicados a dissecar suas ideias, seus métodos e suas consequências no Brasil e no mundo de hoje. Olavo de Carvalho não foi apenas um polemista, como muitos o enxergam de maneira pejorativa e simplória. O professor foi um pensador como poucos em nossa geração e que insistiu na responsabilidade pessoal pelo conhecimento e pela verdade. Sua ausência física não diminui a presença de suas palavras. O debate que ele ajudou a iniciar segue seu curso, mais forte do que nunca. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. Muito linda essa homenagem, né, da revista Oeste a o professor Olavo de Carvalho. E nós vemos que o Olavo foi não só um filósofo, mas também um dos maiores filósofos do Brasil. Talvez acho que nenhum pensador na história do pensamento brasileiro influenciou tanto uma cultura, tanto uma geração como Olavo de Carvalho. Tenho certeza que daqui centenas de anos, Olavo de Carvalho ainda será lembrado pela revolução que ele causou dentro da cultura brasileira, dentro do pensamento brasileiro. Porque o Olavo, ele não trouxe doutrinas, ele não trouxe, vamos dizer assim, formas de pensar, né, engessadas. Mas Olavo, ele nos ensinou a pensar. Ele reavivou o debate político, filosófico, científico no Brasil. Então, até mesmo quem não gostava do professor Olavo teve que começar a estudar o professor Olavo, teve que começar a estudar aquilo que o professor Olavo rebatia, aquilo que ele dizia contrário. Então, ele incentivou não só aqueles que o apoiavam, mas também os seus inimigos a estudarem mais. E nós vemos que muitas pessoas que são adeptas a um pensamento mais realista da realidade, muitas pessoas que são mais que buscam defender mais a verdade e que não foram tão influenciadas pelo Olavo de forma direta, mas foram de forma indireta. Por quê? O Olavo suscitou no Brasil um grande evento que foi o quê? As pessoas começaram a estudar, a querer saber da verdade, a investigar aquilo que elas acreditavam. Então, após o fenômeno Olavo de Carvalho, nós vemos que as editoras começaram a publicar mais livros, principalmente clássicos. As editoras começaram a publicar livros, autores desconhecidos e tudo mais. Então, até mesmo quem nunca estudou Olavo de Carvalho foi influenciado pelo Olavo.
O mercado editorial do Brasil praticamente foi todo influenciado pelo Olavo. Mercado editorial sério. Nós vimos o surgimento de várias editoras novas. Então, os intelectuais começaram a se manifestar nas redes sociais, no YouTube. Então, nós vemos que esse legado do professor Olavo, ele foi, incrível e trouxe grandes benefícios para a história do Brasil, para o pensamento brasileiro. Então, o Olavo, sim, eu não posso dizer porque eu não estudei todos os pensadores brasileiros que nós tivemos até hoje. As pessoas falam muito de Mário Ferreira dos Santos, Padre Leonel Franca e de alguns outros, né, o Miguel Reale. E não posso dizer, então, que Olavo seria o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. Mas, dos que eu estudei, eu posso dizer que sim. Não conheço nenhum pensador brasileiro dos que eu estudei e contemporâneo, eu tenho plena certeza que ele é o maior filósofo, foi o maior filósofo contemporâneo do Brasil. Então, o seu legado tem que ser transmitido, tem que ser passado à frente. O Olavo, ele foi um grande libertador. Aquilo que Chesterton diz sobre Santo Tomás serve para o professor Olavo, o grande libertador do intelecto humano. O Olavo não estava preocupado com o lado A ou B, ele estava preocupado com a verdade, com libertar o intelecto humano da mentira, da farsa. Então, ele nos ensinava que a verdadeira liberdade de pensamento estava em buscar a verdade, investigar as causas primeiras e últimas das coisas. Nós vemos que ele faz muita críticas a muitos filósofos. E as suas críticas são bem razoáveis, porque ele sempre vai lá e mostra a raiz do problema. Fala: "Ó, fulano aqui cometeu um erro de interpretação. Aqui é algo totalmente fora da realidade", lá mostrava um exemplo prático e tudo. Então assim, o COF mesmo, é um grande tesouro do pensamento brasileiro, do pensamento intelectual brasileiro. O Olavo de Carvalho deixou grandes alunos aí, grandes, né, intelectuais que tenho certeza que vão continuar o legado do professor e que vão levar à frente esse projeto cultural do Olavo de transformar a cultura brasileira, de libertar a cultura brasileira da ideologia, da mentira, da farsa. Então, professor Olavo, de onde estiver, que muito obrigado pelo seu trabalho e pelo legado que você nos deixou. Muito obrigado.